Cerveja feita em casa. Olá, meu nome é Rodrigo e esse é o podcast do Cerveja Feita em Casa. Depois de um longo hiato, estamos aí voltando com algumas propostas e hoje eu vou trazer para vocês um processo muito importante na fabricação, que é a mostura, dando sequência ao nosso projeto, né? E também vou trazer uma cerveja caseira enviada diretamente de Porto Alegre pelo Danilo Ardengue, que nos presenteou com uma excelente cerveja do estilo Red Ale. Bom, vamos para o tema então. O tema de hoje vamos falar sobre a mostura. Particularmente, eu considero a mostura um dos processos mais importantes do processo de fabricação de cerveja, né? Principalmente por ser a etapa onde nós, seres humanos, temos maior controle sobre o que está acontecendo no processo, né? Se a gente for parar para pensar, na mostura que a gente consegue regular uma série de situações. Na fervura a gente tem algum controle sobre a adição de lúpulos e a densidade e tudo mais, mas basicamente quantidade de açúcares disponíveis, tamanho das moléculas de proteína, existência ou não de tanino na cerveja, tudo isso vai acontecer durante a mostura. E é interessante a gente discutir esse tema bastante, porque se a gente for pensar, por exemplo, na fermentação ou na maturação, a gente pode controlar a temperatura, mas basicamente quem faz o serviço mesmo são os micro-organismos, as leveduras. Então é interessante a gente dedicar um tempo para estudar, entender e experimentar durante a mostura. Quando a gente pensa em mostura, a gente na verdade tem 3 jeitos principais de realizar esse processo. O jeito mais comum que a gente vê hoje em dia pelos cervejeiros caseiros é o de infusão, né, onde a água já está a uma temperatura e você coloca o grão moído nessa água já com essa temperatura e no máximo esquenta essa água para ela voltar para essa temperatura, porque afinal de contas, quando você entra com um grão de malte na água, a temperatura cai um pouco e você precisa recuperar essa temperatura. Outro jeito bastante comum de se fazer cerveja caseira é pelo rampa de temperatura, particularmente é o que a gente usa lá na cervejaria. Você acaba tendo mais controle sobre alguns aspectos, mas também acaba tendo mais trabalho. E a terceira maneira de se fazer cerveja em casa, que é um pouco menos comum, mas que vale a pena bastante você experimentar, até porque em escala caseira é muito mais fácil de fazer do que em escala industrial, é o processo de decocção. A gente vai falar um pouquinho dos 3 ao longo aí do programa, mas é importante você saber que o processo de decocção, ele é bastante trabalhoso, ele demanda bastante conta, mas ele tem uma vantagem que você pode fazer basicamente sem termômetro. É bem interessante. Então vamos começar discutindo um pouquinho processos mais comuns, né, o de infusão de rampa de temperatura, e entender o que é que acontece na mostura como um todo. Quando a gente fala em infusão ou em rampa de temperatura, você necessariamente precisa controlar a sua temperatura o tempo todo com um termômetro. Como você vai fazer isso? Tem milhões de maneiras diferentes, né? Tem gente que prende na colher cervejeira um termômetro e conforme vai mexendo o mosto vai dando uma olhada, regulando ali a temperatura, né? Abrindo um pouco mais o gás, desligando o fogo, esperando a temperatura se estabilizar. Tem gente que coloca o termômetro fixo na panela, né? A haste dele fica para dentro da panela e o mostrador fica do lado de fora. E aí você consegue controlar a temperatura por ali. Também é um processo bastante interessante. Agora, independente do processo que você está usando, um dos grandes problemas que você vai enfrentar, com certeza vai ser de equalizar a temperatura dentro da sua panela. Imagina que a sua fonte de calor está embaixo da panela. Então, logicamente, o que tiver na parte de baixo da panela vai estar com uma temperatura mais alta do que o que está em cima. Ainda que você tenha o processo de convecção de calor dentro da panela,
ou seja, eventualmente essa água mais quente vai subir e a água mais fria vai descer, e isso vai criar um ciclo dentro da panela, esse processo de estabilização da temperatura é muito demorado. Então é muito necessário que você fique mexendo o seu mosto o tempo todo. É cansativo, é chato, tudo mais, mas é necessário. Se você quiser, de repente, mecanizar um pouco esse processo, você pode pensar em algum tipo de agitador ligado a algum motor que fique ali girando aquele mosto para você, para que as temperaturas se equalizem de maneira mais rápida. Inclusive por isso é importante você prestar atenção aonde você está colocando o seu termômetro. Se você colocar o termômetro só na camada superior para ver qual é a temperatura que o mosto está naquele momento, é muito provável que você pegue uma temperatura mais baixa do que a maioria do mosto que está mais por baixo. Então é importante que o seu termômetro tente alcançar o meio da panela. O meio mesmo, tanto no eixo X, quanto no eixo Y, quanto no eixo Z. Então quanto mais próximo do meio da panela você tiver, mais real vai ser a sua temperatura do mosto como um todo. Sempre mexendo bastante, tá? O que vai diferenciar a infusão da rampa de temperatura? Basicamente a temperatura inicial da água. Nos dois casos você vai moer o malte e você vai colocar na água, só que na infusão a temperatura inicial da água já vai estar lá por volta dos 65 graus. E a gente já fala das temperaturas daqui a pouco. Já na rampa de temperatura, a água vai estar em temperatura ambiente. E é curioso que quando você coloca o malte na água em temperatura ambiente, algumas reações já começam a acontecer. Então, se você colocar o termômetro ali, depois de misturar um pouco a água, você vai ver que estranhamente a água vai estar por volta dos 25 a 30 graus. Não estranhe, é a reação do próprio mosto com a água que causa esse efeito. Agora, pensando no processo de decocção, o que acontece é o seguinte: se você for parar para pensar, historicamente, o processo de decocção era muito mais comum antes mesmo da invenção do termômetro, né? De alguma forma de medir a temperatura no processo, né? Porque ele basicamente fazia o seguinte: você tinha lá o mosto com a água em temperatura ambiente, você retirava parte do mosto, fervia ele separado e devolvia ele fervido para o mosto com a temperatura mais baixa. E aí os dois passavam a se equilibrar, a temperatura dos dois passava a se equilibrar e você atingia um novo patamar na sua temperatura. Então, de maneira prática, ele fica muito semelhante com o processo de rampa de aquecimento. Mas, pelo fato de você ferver parte do mosto e depois devolver ele, você acaba tendo uma certa diferenciação na formação dos açúcares e também da ação dessas enzimas na cerveja. Quando eu fiz o curso de decocção lá na Sinatra, foi bastante interessante porque o Rodrigo, por sinal o Xará, né, que deu o curso pra gente, ele comentou bastante que o processo de decocção ele é muito bom para você fazer experiências bastante singulares. Ele mesmo chegou a fazer uma bock utilizando apenas malte Pilsen, e a bock ficou bastante avermelhada pelo que ele comentou, usando apenas malte Pilsen, o processo de decocção e bastante fervura. E ele conseguiu escurecer bastante a cor da cerveja utilizando esses processos. Então é bem interessante que você consegue fazer muita coisa com a utilização de outros processos na sua fabricação. Os cálculos de decocção eu vou deixar no post, porque realmente não vale a pena ficar falando aqui, não, você pega 1/5 disso, mais 1/4 daquilo e não sei o que e tal. É mais fácil se vocês visualizarem esse cálculo lá no site, tá? Mas, de maneira geral, é importante você entender que existem dois tipos de mosto aí, na sua cerveja quando você pensa em decocção. Um deles seria o mosto fino, ou seja, tem muito mais líquido do que sólidos, e o segundo é o mosto grosso, onde você tem um equilíbrio entre sólidos e finos. E é importante que você busque sempre colocar no seu cálculo um mosto mais grosso, né? Ou seja, buscar colocar uma quantidade de sólidos e de líquido aí relativamente próxima. Mas os cálculos estão lá no site, vale a pena você dar uma olhada se você quiser experimentar esse método. De antemão já aviso que várias características que a gente está acostumado a encontrar em cerveja, eles vêm muito desse processo de decocção. Então, por exemplo, uma cerveja Weiss feita pelo processo de decocção vai ter as notas de cravo de banana muito mais destacadas do que uma cerveja feita pelo processo, uma cerveja Weiss feita pelo processo tradicional. Quando eu digo mais evidentes, é que elas são mais diretas, né? Se você fosse analisar
quimicamente a quantidade de fenóis e de ésteres que estão presentes na cerveja, provavelmente a quantidade ia ser muito próxima, mas ela se apresenta de uma maneira muito mais direta do que se você fizer pelo processo tradicional. Outra coisa que aparece muito quando você faz pelo processo de decocção são as notas de caramelo. Então, uma Pilsen feita pelo processo de decocção vai ter uma característica de caramelo muito mais intensa do que feita pelo processo tradicional. Um exemplo de uma Pilsen que é feita pelo processo de decocção é a famosa Pilsner Urquell, que utiliza o processo de decocção triplo, ou seja, eles não fazem o processo de aquecimento normal em nenhum momento da cerveja até hoje. É um pouco de preciosismo, com certeza, né? É um pouco de tradição também, né? Manter o nome, manter o status da cerveja. Eles poderiam facilmente utilizar pelo menos parte do processo tradicional misturado com decocção, mas eles preferem manter o processo de decocção tripla até hoje. E é muito interessante porque você realmente sente na Pilsner Urquell um caráter de caramelo muito intenso, muito destacado. Vem justamente desse processo de decocção. Tá certo? Por que é importante a gente controlar a temperatura durante o processo de mostura? Basicamente porque cada faixa de temperatura vai ter a ação de alguma enzima diferente. É interessante que, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre o pH, muita gente se preocupa com o pH durante a mostura. E durante o Degusta Beer de 2014, Kátia Jorge deu uma palestra muito interessante sobre isso, sobre a água, sobre o controle de água no processo cervejeiro, e ela deixou bem claro que o pH durante a mostura não precisa ser uma preocupação do cervejeiro. Só se ele tiver uma água muito diferente, muito característica, que realmente precise de intervenção. Caso contrário, uma água padrão, uma água de poço para o pessoal que faz em sítio, ou uma água de prateleira, ela já vem com um pH legal ali para você trabalhar, e a própria ação do malte na água já vai regular o pH para aquela condição ideal. A cerveja ela é meio mágica, segundo as palavras da própria Kátia Jorge. Agora, uma água que você pode se preocupar em fazer o controle de pH é a água de lavagem do mosto. Essa sim, ela não tem tempo de contato suficiente com o malte para regular esse pH. Então é interessante que você faça um trabalho de pH com a água de lavagem. Agora, se você está pensando na água durante a mostura, pode ficar sossegado que não vai ter uma interferência tão significativa. Ok? Voltando para a temperatura, nós temos basicamente 4 grandes enzimas que operam dentro da cerveja. Logicamente que existem muito mais enzimas agindo ali, mas 4 delas têm um papel bastante importante no processo cervejeiro. De longe, a mais importante são as amilases, né? A beta-amilase e a alfa-amilase, mas pelo menos outras 2 é interessante que a gente tenha algum conhecimento da ação delas durante o processo de mostura. A primeira delas, que age numa temperatura um pouco mais baixa, é a beta-glucanase. O que a beta-glucanase vai fazer? Ela vai quebrar os glucanos, ou seja, as primeiras formas de moléculas que se apresentam no mosto, né? Por que é importante a gente quebrar o glucano? Se o glucano ele fica muito presente na cerveja, o que acontece é que você vai ter uma filtragem muito dificultada. Você vai ter muito trabalho para filtrar essa cerveja depois. Então é interessante que você deixe ela agir por algum tempo para que você tenha justamente a quebra desses glucanos e facilite a sua filtragem depois. A temperatura ideal dela é na faixa aí dos 40 graus mais ou menos. Só que você vai perceber que todas as enzimas elas agem na verdade numa faixa de temperatura. Elas têm uma temperatura ideal, mas elas trabalham numa faixa de temperatura. A faixa de temperatura da beta-glucanase começa com 35 graus e vai até aproximadamente aí 45 graus, sendo ali o ideal os 40 mesmo, bem no meinho. Se você está fazendo o processo de rampa de temperatura, essa faixa de temperatura vai agir naturalmente. Então você não precisa se preocupar em, não, vou deixar aqui um tempo. Não.
Se você conseguir aquela rampa ideal que a gente chama, né, que é de 1 grau por minuto, aumentar 1 grau Celsius por minuto de mostura, né, de processo de mostura, você naturalmente já vai deixar agir um tempo ideal ali a beta-glucanase para que você quebre os glucanos de uma maneira interessante para sua filtragem depois. A segunda enzima que causa bastante polêmica, tem bastante trabalho em cima dela e é bastante complicada de trabalhar, é a proteinase. A função básica dela é quebrar as proteínas da cerveja. Se você não tiver ação da proteinase, você vai ter cadeias de proteína muito longas. Isso vai resultar numa espuma bastante persistente, com certeza, mas uma espuma com bolhas muito grandes, porque o ar não consegue quebrar essa cadeia muito longa de proteínas, né? Então você vai ter aquelas bolhas bem grandes assim, aquele aspecto de bolha de sabão, né? Que nem sempre é interessante na cerveja. Às vezes o que você está buscando mais mesmo é uma espuma mais homogênea, né, com bolhas menores, mais cremosa. Então é interessante que você deixe a proteinase agir um pouco. Só que a proteinase, se ela ficar agindo durante muito tempo, ela também tem o seu revés, porque ela quebra as cadeias de proteína muitas vezes, e aí você vai ter uma dificuldade em formar a sua espuma. Quando a gente fala que a espuma é um dos aspectos mais difíceis de se controlar na fabricação de cerveja, é justamente por conta disso, porque você tem ação direta na formação de espuma por várias etapas da cerveja, desde a moagem do malte até a maturação, todo o processo cervejeiro, até a apresentação em copo, se o copo está sujo, se a garrafa estava suja, enfim, todo o processo cervejeiro ele vai interferir na espuma. Então, quando você tem um problema com espuma, fique tranquilo, porque você vai passar muito tempo procurando a solução para esse problema. Uma coisa que você pode controlar, justamente agora nessa etapa de mostura, é a ação da proteinase. Tempo ideal de ação da proteinase? Cerca de 10 minutos. Se você está trabalhando com rampa de temperatura, a proteinase ela começa a agir por volta ali dos 45 graus e ela se encerra por volta dos 55 graus. Ou seja, 1 grau por minuto, você vai ter a ação aí dela por cerca de 10 minutos. Tá? A temperatura ideal dela mesmo é por volta dos 50 graus. Então, se você está trabalhando com infusão, verifique, depois que você jogar o malte dentro da água, verifique qual que é a temperatura que ela está. Se ela estiver ali na faixa dos 50 graus, vai levar um tempo até o calor começar a agir e tudo mais, então você vai ter uma ação legal aí da proteinase na sua cerveja. Agora, se ela estiver muito próximo dos 55 graus, de repente é interessante você deixar agindo ali um tempo antes de começar a esquentar a sua cerveja para voltar para os 65 graus. Pode ser um pouco preciosismo trabalhar a espuma agora, mas essa quebra de proteínas ela também é importante para quando você está pensando na claridade da cerveja, ou seja, na turbidez da cerveja. Porque a proteína ela agrega muita turbidez à cerveja. Né? Você pega, por exemplo, as cervejas Weiss, normalmente elas são mais turvas, né? Além do processo de filtragem ser diferente, mas elas normalmente são mais turvas porque o trigo tem cadeias de proteína maiores do que o malte de cevada, né? Então você acaba tendo cadeias maiores de proteína ali e isso vai agregar muita turbidez à cerveja. Então se você quer uma cerveja mais clara, menos turva, mais translúcida, mais transparente, é importante que você deixe a proteinase agir um tempo. Os 10 minutos que a gente conversou antes, tá? Se você deixar mais do que 20 minutos, pode ter certeza que a espuma vai se formar com muita dificuldade na sua cerveja. Provavelmente não vai se formar. Mesmo que você tenha uma carbonatação legal, você vai ter ali um problema muito sério com a formação da espuma, porque as cadeias de proteína vão estar muito pequenas. Em contrapartida, você vai ter uma cerveja muito clarificada. É bem interessante. Waterfall, nothing can harm me at all. Entrando agora no crème de la crème das enzimas, que são as amilases, né? É onde todo mundo se preocupa bastante, né? Então é interessante a gente gastar um tempo nelas. Nós temos a ação basicamente de 2 amilases na cerveja, a beta-amilase e a alfa-amilase. Como é que elas funcionam? Bom, a beta-amilase ela quebra as cadeias de amido. Ela vai quebrar de 2 em 2.
que isso significa? Quando você vai pensar na fermentação, as leveduras elas conseguem absorver os açúcares que têm até 2 moléculas de comprimento. Então, quando a gente fala da ação da beta-amilase, a gente está buscando, na verdade, a formação de açúcares fermentáveis, ou seja, que poderão ser absorvidos pelas leveduras. A temperatura de ação dela é mais baixa que de alfa-amilase, então você consegue trabalhar essa diferenciação aí se você trabalhar bem as suas temperaturas. Então, se você está buscando uma cerveja que seja mais alcoólica, tem um pouco menos de corpo, você pode deixar a beta-amilase trabalhar mais tempo do que a alfa-amilase. Ela começa a agir ali por volta dos 55 graus e ela vai até uns 66 mais ou menos, sendo que a temperatura ideal mesmo dela é por volta dos 62 graus. Então você vai ter o pico de ação da beta-amilase com 58 graus. Ela vai continuar agindo, né, logicamente, como é natural de todas as enzimas. Então, por isso que quando a gente fala em 65 graus, você vai pegar ali uma faixa onde a alfa-amilase e a beta-amilase vão se encontrar. Vai ser mais ou menos uma ação 50-50. Então, por isso que quando você fala em infusão, você está falando em 65 graus, porque você vai tomar uma cerveja equilibrada em termos de corpo e álcool. Mas se você quiser trabalhar essa questão na sua cerveja, é interessante que você, sim, faça um trabalho primeiro por volta dos 58, 60 graus e depois aumente para cerca de 68, 70 graus para deixar que a alfa-amilase haja mais do que a beta-amilase. Então a beta-amilase ela vai quebrar essas cadeias em grupos de 2 em 2 moléculas. É possível fazer uma cerveja totalmente alcoólica sem corpo? Na verdade, não. Por quê? Porque a beta-amilase ela começa a quebrar a cadeia da ponta dela. Então ela vai quebrando da ponta, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Só que eventualmente ela chega no entroncamento. Nesse entroncamento ela não consegue agir, né? Ela é incapaz de agir. Mesmo que sejam 3 moléculas ali no entroncamento, ela não vai conseguir quebrar. Então você vai ter açúcares não fermentáveis, mesmo com ação exclusiva da beta-amilase. Então você não vai conseguir uma cerveja 100% alcoólica sem corpo nenhum. Mas, se você deixar a beta-amilase agir muito mais que a alfa-amilase, você vai ter pouquíssimo corpo. Então você vai ter algo próximo ao que a gente chama do malte licor, como por exemplo as cervejas da Fax. Você vai ter muito álcool na cerveja, pouquíssimo corpo, e isso agrada algumas pessoas, mas particularmente não é muito o meu estilo. O Luquita também diria a mesma coisa, ele não é muito fã dos malte licor. Já a alfa-amilase, ela quebra a cadeia em qualquer lugar. Ela pode quebrar a cadeia com 3 moléculas, com 7 moléculas, com 1 molécula, com 2 moléculas. Só que ela começa a agir em qualquer lugar. Ela não se preocupa muito se está no meio da cadeia, se está no começo da cadeia, se tem entroncamento ou não. Ela vai agindo de acordo com a vontade dela. Justamente por isso você acaba tendo a formação de cadeias muito longas para a levedura trabalhar depois. Ou seja, você tem a formação dos açúcares não fermentáveis. Ou seja, se você está buscando uma cerveja que tenha mais corpo do que álcool, é interessante que você deixe a alfa-amilase agir por mais tempo do que a beta-amilase. Você tem que trabalhar aí a temperatura uma faixa um pouco mais alta. A alfa-amilase ela começa a agir ali por volta dos 62 graus, 63. Só que a temperatura ideal dela é uma temperatura bastante alta, já é na faixa dos 72 graus, o que é muito próximo ali já da faixa de inativação das enzimas. Então se você mantiver a 72 graus, tome muito cuidado, porque se você passar de 75, chegar ali aos 76, 77, você já está indo para a parte de inativação das enzimas. E aí você vai perder essa capacidade de trabalhar a alfa-amilase. Então é interessante que você mantenha ali por volta dos 70, porque é mais fácil de você trabalhar. Se você tiver um controle de temperatura muito bom, aí tudo bem. Pode partir ali para a faixa dos 72 graus sem se preocupar muito. Agora, se você tiver um controle relativamente normal, comum para os cervejeiros caseiros, que é o termômetro ali no meio e mexendo bastante, não recomendo que você suba muito essa temperatura, porque você pode ter problema depois. E aí, com a ação dessas duas amilases,
que são o evento durante a mostura, né? Você parte justamente para a inativação das enzimas por volta ali dos 76 graus. Muito importante, tá? Evite chegar aos 80 graus a todo custo. Por quê? Com 80 graus Celsius, você tem a liberação dos taninos da casca do malte. E isso é um problema por quê? Porque você vai agregar muita astringência para a sua cerveja. Se você quer que a sua cerveja seja astringente, tudo bem, deixa chegar nos 80 graus, mas não deixa agir durante muito tempo, porque realmente vai prejudicar muito a sua cerveja. Então tente evitar chegar aos 80 graus a todo custo. Essa também é a temperatura que você deve deixar a sua água de lavagem. A água de lavagem do moço deve ser por volta dos 76, 77 graus também, justamente pelo mesmo motivo. Até porque aqui, como você tem uma água de passagem, ou seja, ela vai entrar em contato com a casca de uma maneira de lavagem mesmo, né? Você vai conseguir arrastar muito mais taninos do que se fosse simplesmente ali durante o processo de mostura. Inativou as enzimas, apagou o fogo, o que a gente precisa fazer? Recircular esse mosto dentro da cerveja, né? Dentro dele mesmo. A função básica dessa recirculação é a clarificação da cerveja, porque conforme você vai passando a cerveja em cima daquela cama de cascas e de grãos que se formou, né, no fundo falso, ou no filtro bazuca, ou no pano que você está usando, né, aquele pano fininho que parece cortina, ou qualquer processo que seja, conforme você vai recirculando a cerveja ali, você vai depositando as cadeias maiores de proteínas, por exemplo, em cima desse mosto. Então você retira no final uma cerveja mais clara. Se você está buscando uma cerveja mais turva, recircule pouco, mas recircule um pouco pelo menos, porque nesse processo você também acaba recuperando muito dos açúcares que ficaram presos no meio ali das camadas de grãos. E é importante que você faça a lavagem do mosto depois, mesmo que você queira uma cerveja muito alcoólica. Durante o curso lá de decocção, eu estava conversando com o Rodrigo que eu queria fazer uma Barley Wine. Ainda não fiz, preciso fazer. O Itamar me recomendou fortemente fazer uma Barley Wine, porque é muito divertido. Mas o que ele falou? Você vai ter uma quantidade de grãos muito grande na panela e pouca água lá dentro. Só que se você fizer, por mais que você faça o processo de mostura e tal, você vai ver que o teste do iodo dificilmente vai chegar no processo final dele, porque é muito malte lá dentro. Quando você terminar o processo de mostura, o que vai acontecer? Você vai fazer a recirculação ali do mosto, e essa primeira retirada do mosto da cerveja, essa primeira transferência para a panela, você usa para fazer a Barley Wine. Por quê? Porque vai ter uma densidade bastante alta. Já com a lavagem do quilo que ficou na panela, você pode pensar em fazer uma Blonde Ale. Pessoal, Blonde Ale com teor alcoólico aí por volta dos 6,5%, 7%. Só com o que ficou nos grãos, com o que ficou na casca, com o que ficou na panela de mostura. Ou seja, muito açúcar ainda fica ali. Então é importante que você faça essa lavagem do mosto para recuperar todos esses açúcares, ok? E eu citei aqui o teste do iodo. O que é o teste do iodo? Bom, como a função das amilases é quebrar as cadeias de amido em açúcares fermentáveis e não fermentáveis, você precisa, de alguma maneira, saber se esse processo está sendo eficiente ou não. E como é que você faz isso? Se você lembrar lá da sua quinta série, sexta série, ou até mesmo colegial, dá para ter feito essa experiência no colegial, você lembra do teste da batata, em que você pingava uma gotinha de iodo na batata crua e a batata ficava roxa na hora. Isso porque o iodo interage com o amido e cria uma mudança de cor na cor do iodo que dá essa coloração arroxeada. Então, se você pegar uma gota, um pouquinho que seja do seu mosto, pingar uma gota de iodo nele e a coloração mudar para roxo, você sabe que ainda tem amido presente na sua cerveja.
Então é interessante que você continue o processo de mostura até que todo o amido seja convertido em açúcares, fermentáveis e não fermentáveis. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes você acaba tendo alguma dificuldade por conta disso e acaba fazendo uma mostura por muito tempo. No nosso começo lá de processo cervejeiro, a gente chegou a realizar algumas mosturas que passaram facilmente dos 90 minutos que normalmente o pessoal está acostumado. A gente chegou a fazer mosturas de quase 2 horas e meia, o que é um absurdo se a gente for parar para pensar, porque você vai ter uma ação de enzimas excessiva até, e aí você acaba tendo a ação da alfa-amilase quebrando aquilo que a beta-amilase já tinha feito. Então é interessante que você não deixe muito tempo esse mosto trabalhando, né? O tempo ideal está ali em torno dos 90 minutos. Um pouquinho menos tudo bem, um pouquinho mais tudo bem. Muito menos é ruim. Mesmo com o teste do iodo dando que todo o amido foi consumido, se você fez um processo de mostura muito rápido, significa que você não conseguiu moer os seus grãos de maneira ideal. Ou seja, você não conseguiu fazer com que o amido fosse disponibilizado na água para a ação dessas enzimas. Então, o pouco amido que tinha já foi consumido, já foi trabalhado pelas enzimas e muito amido ficou retido nos grãos. Então, se o seu tempo de mostura está muito baixo, retrabalhe o seu processo de moagem. Provavelmente ele está com algum problema. Agora, se você está ficando muito tempo no processo de mostura, vai pingando lá o iodo e nunca dá que já foi totalmente consumido o amido e tudo mais. Pode ser um problema de moagem também, porque você pode estar deixando o grão muito fino, então você está disponibilizando amido demais na sua cerveja, mas também pode ser um problema de falta de enzimas na água, ou seja, você tem poucas enzimas trabalhando naquela cerveja, e isso está dificultando a quebra do amido. Por que você poderia ter poucas enzimas na sua cerveja? Se a gente for pensar no processo de malteação, nas espécies de cevada que são usadas para malteação, pode ser que o malte que você pegou tenha muitos grãos da cevada que o pessoal chama da cevada com 6 ramos. Ao invés de ter 2 ramos, tem 6 ramos. É um tipo de cevada que tem muito amido, mas tem pouquíssima enzima na casca. Mas é muito difícil isso acontecer, porque normalmente eles misturam os grãos da cevada de 6 ramos com os grãos da cevada de 2 ramos. Porque o de 2 ramos vai ter pouco amido, vai ser difícil você trabalhar ali, mas tem muita enzima na casca. Então, o normal é que isso seja misturado. O mais comum é que, de alguma maneira, as cascas não foram abertas. Você ainda tem muitos grãos dentro da casca. Então, provavelmente é também um problema da sua moagem. Então, por isso que a gente destacou no episódio anterior a importância de você regular bem o seu moedor e verificar se de fato você está tendo uma moagem ideal. Qual que é a moagem ideal? Não sei se vocês lembram. É aquela que a gente consegue aí aproximadamente, algo 30% de casca, 30% de grão fino, 10% de grão grosso e 20% de pó. Evite ter muito pó, porque vai dificultar a sua filtragem. Evite ter muito grão grosso, porque significa que você está subaproveitando o seu malte. E trabalhe bem a questão do grão fino com a casca. Eles têm que estar mais ou menos na mesma quantidade, tá? Porque a casca vai fazer aquela camada para você fazer a filtragem depois, e o grão fino disponibiliza com muito mais facilidade o amido para a água. Beleza? No processo de decocção é interessante porque você vai ter a fervura de parte do malte para depois devolver ele para a sua cerveja. E aí ficam duas questões. A primeira é com relação ao tanino. Se afinal de contas o tanino ele é desprendido da casca por volta dos 80 graus e eu estou aquecendo parte do moço até 100 graus para devolver ele para a panela, eu de certa forma estou retirando o tanino da casca, certo? Certo, você está certo. Só que por isso que quando você vai passar parte do moço para a panela que vai para a fervura, você pode tentar pegar pouca casca, ou seja, buscar o moço ali da camada superior da panela para separar esse moço para esquentar, ou seja, você vai ter pouca casca ali chegando nessa temperatura, ou seja, você vai ter pouco tanino disponibilizado. E a hora que você devolver esse mosto fervido
para a panela original, quando as temperaturas se regularem, você não vai chegar aos 80 graus. Ou seja, a maior parte da casca não vai chegar naquela temperatura. Então você não precisa se preocupar tanto assim. A segunda questão é com relação à inativação das enzimas. Se afinal de contas eu estou chegando a 100 graus, eu estou inativando as enzimas ao passar ali pela faixa dos 75, 77 graus. Sim, é verdade. Só que o que acontece? Você ainda tem muita enzima contida na panela original. Então, quando você devolve o mosto fervido, você vai começar a regular a temperatura até que a temperatura se equilibre. E nessa temperatura de equilíbrio, você vai ter a ação das enzimas que ainda estão na panela. Então, o processo de decocção ele se regula por si só. Você não precisa ficar preocupado em tentar inserir mais enzimas ou fazer algum outro tipo de controle. Mas, de novo, decocção é um negócio muito legal para experimentar. As fórmulas estão lá na postagem, vale a pena você dar uma olhada se quiser brincar com esse processo. Sobre mostura, basicamente é isso, galera. Realmente eu acho que é um processo que vale muito estudo. Se você está começando agora nesse mundo da cerveja, vale a pena você gastar um tempo aí, separar um pouco do seu tempo para estudar o processo de mostura, para estudar as temperaturas de ação das enzimas, justamente porque é a etapa onde você vai ter mais controle sobre o resultado final da cerveja. Outra coisa importante, se você já é um cervejeiro caseiro um pouco mais experiente, vale a pena você reavaliar o seu processo de mostura, porque justamente você pode já meio que no automático no seu processo de mostura e tá perdendo essas nuances, esses controles que você pode fazer, que são importantes, que são muito interessantes e que você acaba não fazendo porque você já está no automático, já faz aquilo sempre da mesma maneira e perde esses controles, esses detalhes que poderiam fazer a sua cerveja ficar até um pouco melhor, tá certo? Bom, então vamos para a avaliação da cerveja caseira de hoje. Bom, a cerveja de hoje é a cerveja do Danilo Ardengue, também conhecido como The Ardengue. Ele já gravou com a gente um episódio do Cerveja Pod, agora não me recordo qual, mas está linkado aí na postagem. Ele vem fazendo cerveja já tem algum tempo e é interessante porque ele é um adepto do processo Brew na Bag. Particularmente foi a primeira pessoa que eu conheci que fazia Brew na Bag. E é interessante porque ele gosta de experimentar bastante. E vira e mexe a gente conversa sobre alguns processos, sobre algumas melhorias, algumas mudanças e tudo mais, né? E ele me enviou essa cerveja, na verdade ele enviou 2 garrafas, né? A primeira garrafa, pra vocês terem ideia, eu tomei no dia 9 de maio. Já tem 3 meses, galera. E aí, o que eu falei pra ele na época foi o seguinte, que a cerveja dele tava com algum problema, provavelmente na moagem. Por quê? Tava faltando álcool, tava faltando corpo, e tava faltando algumas características do malte. Então, foi o que eu falei para ele na época. Eu achava que tinha sido pouco amido disponibilizado. Provavelmente os grãos dele estavam muito grandes e ele não tinha conseguido aproveitar bem o amido na cerveja. Outra coisa também que interessante que ele falou, que foi o próprio processo Brew na Bag. Como eu comentei, ele faz esse processo, né? E o processo Brew na Bag, por deixar os grãos muito agrupados, realmente dificulta a passagem da água pelo meio ali, né? Então você acaba perdendo um pouco desse aproveitamento que você poderia ter. Mas aqui estamos nós, quase 3 meses depois, mais de 3 meses depois, na verdade, e eu estou com a segunda garrafa dele que ficou maturando na minha geladeira. E vamos analisá-la agora, né? A coloração tá mais ou menos a mesma coloração que estava na primeira garrafa. Tá um vermelho bem escuro, né? Próximo do marrom, um âmbar escuro, na verdade, bem próximo do marrom. Tem um leve alaranjado bem interessante, então é uma cor que tá dentro do estilo. A espuma dessa vez se formou bem legal, tá uma espuma bastante cremosa, não tá muito alto, mas tá uma espuma bastante cremosa, com uma carbonatação relativamente alta. No nariz a gente percebe algumas notas do malte, principalmente casca de pão, um pouquinho também de biscoito. Um leve álcool no nariz também aparece. Algumas notas de amadeirado também. E é curioso porque na primeira garrafa que eu tomei tinha um caráter lupulado bem intenso. E agora não, agora se atenuou.
como é natural da gente esperar, né? Justamente o lúpulo, ao longo do tempo, ele vai perdendo a sua volatilidade, digamos assim, né? Então você consegue manter o amargor da cerveja, mas você, ao deixar maturar mais tempo, você perde o caráter mais direto do lúpulo, né? Tanto no aroma quanto no sabor. Então você sabe que a cerveja está amarga, mas você não consegue identificar muito bem quais as notas e tudo mais, né? Justamente porque o lúpulo ele perde muito pela sua volatilidade, né? É justamente por isso que IPAs, por exemplo, são melhores consumidas quando jovens. Se você deixa uma IPA maturando muito tempo, você perde essas características do lúpulo. Ela vai ficar uma cerveja amarga, com certeza, mas não vai ter todas aquelas notas que são interessantes de você notar, do tipo, não, tem um cítrico legal, tem manga, tem abacaxi, tem mexerica, né? Uma quantidade enorme de notas que são muito mais fáceis de identificar quando a cerveja está jovem do que quando a cerveja já está mais tempo maturando. Em contrapartida, o malte ele se destaca com o tempo. Então por isso que Barley Wines, por exemplo, você deixa maturando 6 meses, 1 ano, porque você vai ter uma característica maltada muito mais intensa. Mesmo que uma IPA e uma Barley Wine tenham o mesmo teor de IBU, você praticamente não percebe o amargor de uma Barley Wine e você praticamente não percebe o malte presente numa IPA, justamente por essa diferenciação aí da maturação. É interessante brincar com essas características também, mas a maturação é um episódio mais para frente. No nariz, basicamente são essas as características. Na boca, o que a gente percebe primeiro é um malte levemente destacado. Você tem aí notas principalmente de pão e de madeira. O amargor realmente agora se foi, eu não percebo mais o lúpulo. Tem uma certa astringência no final, bem tranquila também, nada que agrida muito a cerveja. O álcool praticamente não se sente, mas uma coisa aqui que faltou, na verdade, que eu já tinha comentado com ele na primeira garrafa, foi que a cerveja está pouco encorpada. Ela é uma cerveja muito boa, não me entendam mal, por favor. Ela tem várias das características que se espera encontrar em uma Red Ale, mas realmente faltou um pouco de corpo para ela ficar mais encaixada no estilo. Ele não chegou a me passar os dados de fabricação, a densidade original, a densidade final, tudo mais, para ver se era algum problema desse, né? Mas como a gente tinha discutido bastante na época essa questão da moagem, eu acredito que seja realmente uma falta de disponibilidade de amido durante o processo de mostura. E é interessante porque a maturação mais longa deixou ela mais dentro do estilo do que quando eu tomei há 3 meses atrás. Realmente deixa aí um final levemente seco, não muito seco, mas levemente seco, pede o próximo gole, tem uma drinkabilidade bastante legal, e eu realmente acredito, viu, Danilo, que se você acertar essa questão do corpo, sua cerveja vai ficar muito mais interessante. Eu também acredito que você pode trabalhar um pouco a questão da claridade dela, porque ela está bastante turva, mas não é algo que atrapalhe a cerveja. Um gosto pessoal mesmo, eu acredito que ela ficaria mais apresentável, mais bonita, se ela tivesse um pouco mais clara, mas nada que atrapalhe a experiência com a cerveja. Então você não precisa ficar preocupado com isso. É um conjunto bastante interessante, porque antes ela estava um pouco puxando para o amargor, e agora ela está puxando mais para o malte. O que eu consigo perceber é que assim, foi uma cerveja que teve o seu equilíbrio bem trabalhado. Então ela é uma cerveja bastante equilibrada, ela não deixa a gente enjoado pelo doce, nem deixa a gente enojado pelo amargor. Ela tá bem equilibradinha, então é uma cerveja bem redonda mesmo, né? Ela consegue envolver bem a boca. As notas de álcool aparecem um pouco no nariz, mas não leva isso pro paladar, nem no final. Uma leve adstringência realmente no final, uma leve secura também na boca após o último gole. Enfim, uma cerveja bastante interessante. Danilo, você tinha falado que ia fazer uma nova abraçagem dessa cerveja. Eu gostaria muito que você pudesse me mandar mais uma garrafa, porque eu acredito que depois do que a gente conversou, você deve ter trabalhado essas questões aí na sua cozinha, deve ter acertado um ponto ainda mais próximo daquilo que você desejava, com certeza. Mas é uma cerveja muito interessante, muito boa. Quem quiser uma garrafa vai ter que falar com ele. Eu vou ver se ele deixa, né? Se ele autorizar, eu vou deixar os contatos dele aí na postagem para quem quiser falar com ele, trocar figurinha, enfim, tudo mais. Mas de qualquer maneira é uma cerveja muito interessante. Red Ale é um estilo que traz uma certa dificuldade, principalmente por conta da cor. Trabalhar a cor na cerveja é algo muito delicado e ela está dentro do estilo. Realmente ela está dentro do estilo, só precisa realmente acertar um pouquinho essa questão do corpo,
que eu acho que ela tem que ser um pouquinho mais encorpada, e um pouquinho mais de caráter maltado nela, que ficou faltando, que esses dois problemas eu acho que você resolve trabalhando melhor a moagem, ou de repente trabalhando um processo um pouco diferente de mostura, mesmo que seja no Bring in a Bag, de repente trabalhar alguma forma da água poder aproveitar melhor esse grão dentro dela, beleza? Bom, vamos para os recadinhos então. Recadinhos do Cerveja Feita em Casa. Como você deve ter notado, a gente ficou um bom tempo aí sem lançar nada, né? E agora a gente tá voltando. Eu não posso dizer ainda quando que o Cerveja Pod vai voltar. Talvez demore um pouco mais de tempo. Mas a ideia é que eu volte pelo menos com Cerveja Feita em Casa. Até porque a logística dele é um pouco mais fácil pra mim, né? Vocês vão ver aí que as coisas vão começar a caminhar de novo. Eventualmente vão aparecer coisas novas e é importante que vocês voltem a visitar o site sempre, porque eventualmente vai ter alguma coisa legal lá para vocês. Tudo bem? Continuem mandando perguntas, mandando comentários, fazendo a troca de figurinhas que sempre rola aqui no Cerveja Feita em Casa, né? Porque é importante a gente alimentar esse cenário cervejeiro caseiro no Brasil, né? Então, sempre que alguém agrega alguma coisa é interessante, um debate que surge novo, uma nova metodologia de fazer algum processo. Então, é legal a gente alimentar isso tudo. E o Cerveja Feita em Casa está aqui para isso também. Então, se você tiver alguma ideia, algum comentário, alguma sugestão, ou quiser mandar uma cerveja pra gente, por favor, deixe o seu comentário lá no site. Pode também mandar e-mail pra gente, pode ser no contato@cervejaquisaque.com ou no podcast@cervejaquisaque.com, cfc@cervejaquisaque.com ou pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram e estamos também no Pinterest. E agora também que eu tô com uma nova proposta. Eu lancei recentemente alguns cursos cervejeiros. O primeiro curso que já tem turmas formadas é um curso de introdução ao mundo cervejeiro. Nele a gente não trabalha a questão prática da fabricação de cerveja, até porque já pediram isso para mim também, mas a gente trabalha bastante a história da cerveja, os insumos, os processos de fabricação, as escolas cervejeiras e dá uma pincelada em estilos também, sempre acompanhado com algumas degustações e tal. E é um curso bem interessante, eu tenho tido feedbacks muito legais dele. Então, se você tiver interesse em fazer um desses cursos, por favor, entre em contato que a gente ver qual que vai ser a próxima turma. Eu tenho uma certa mobilidade, né? Por não ter um local fixo ainda, eu consigo me deslocar para alguns lugares. Então, se você quiser montar uma turma você mesmo e me chamar, eu posso ir até você fazer esse curso. Então é interessante que tem uma dinâmica bem legal. É um curso de aproximadamente 6 horas e ele acompanha 6 degustações. Uma para cada escola cervejeira das mais tradicionais e uma para a gente exemplificar o que é o processo de fabricação cervejeira. Tudo bem? Então é isso aí, galera. Então sejam bem-vindos de volta e até o próximo Cerveja Feita em Casa. A edição desse podcast é feita por bambodecerebros.com.br.